Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sideline Talks, o seu programa sobre o NFL do Brasil Fantasy Football. Nesse episódio, eu e o João, a gente vai dar uma olhada do que foi a primeira rodada da temporada 2025 do futebol americano. O jogo do Brasil, o primeiro jogo da temporada com Cowboys e Eagles. Falamos também sobre os quarterbacks, quem se destacou nessa primeira semana, aquilo que surgiu para os nossos olhos, os tight ends que tiveram aí algum protagonismo, enfim, diversos temas, diversos jogos, muita coisa boa e alguns hot takes. Venham conosco. Buenas, João. Como todos assistiram, primeiramente queria fazer um agradecimento, talvez não seja o caso, mas eu queria celebrar a todos que foram no Jogo do Brasil, segundo jogo da NFL no Brasil na história de uma temporada regular. Baita jogo, inclusive, né? Chargers e Chiefs. Um jogo que eu acho que mostrou muito o que as pessoas ficavam falando na off-season sobre o quão bom era ou não era o Justin Herbert. Acho que foi um jogaço para assistir. E, enfim, tivemos uma semana também, um final de semana bem movimentado, vários jogos interessantes. Não sei se tivemos nenhuma surpresa grande, mas, enfim, falamos sobre a expectativa para essa temporada um pouquinho, né, nos episódios anteriores. A gente falou um pouco sobre a questão da utilização dos tight ends. Não tenho esses números ainda na minha frente, não cheguei a ver no detalhe todos os jogos. Logicamente, acompanhei o jogo do Packers do começo ao fim, e existiu momentos em que o Packers estava jogando com dois tight ends, vários momentos. E curioso ver que não foi Neil Musgrave, mas foi o terceiro tight end, que é mais blocker. Então, de alguma forma, aquilo que a gente conversou apareceu na nossa frente, né? Digamos assim. Então, isso foi bem interessante. Mas é isso, queria conversar um pouquinho então sobre essa semana da NFL, né? Levantar alguns pontos aqui, também saber um pouquinho do que você percebeu. Acho que talvez a gente pode começar com um jogo que aconteceu ontem, para quem estiver nos ouvindo na terça-feira, né? Que é quando nós estamos gravando, que foi Vikings e Bears, um jogo em que o Vikings me parecia perdido no primeiro tempo. A defesa do Brian Flores, que você, inclusive, fez um grande hype, eu acho que o Brian Flores é fenomenal. Mas uma defesa que parecia que estava dormindo, parecia que estava ainda em momento preciso. E no segundo tempo, o time inteiro basicamente acordou, o próprio ataque. Acho que o J.J. McCarthy também se assentou um pouquinho melhor, e as coisas começaram a funcionar. Mas eu queria saber então um pouquinho se você viu esse jogo, se você não viu, se tem algum ponto para trazer também sobre ele, e logicamente sobre outros temas e outras situações durante essa primeira semana que nós tivemos. Não só eu vi esse jogo, como foi o único jogo que eu consegui ver inteiro ao vivo. Vários outros eu tive que pegar condensados, o próprio jogo do Brasil eu não consegui ver até o final. Mas esse jogo eu vi, e foi um jogo que foi me prendendo, porque foi um jogo que tecnicamente começou muito ruim, mas foi ficando interessante à medida que foi se desenvolvendo, ao ponto em que eu não consegui dormir antes do apito final. E eu estava muito cansado. Esses jogos são bons de assistir, eu gosto. Eu acho que o Vikings vai muito no que você falou. O J.J. McCarthy, eu acho que existiu no começo uma percepção de que ele estava pior do que ele estava. Ele estava jogando sob muita pressão. A linha ofensiva estava muito ruim. E o play calling do Kevin O'Connell estava péssimo no começo do jogo. Ele estava insistindo em chamar corridas extremamente ineficientes, justamente porque a linha ofensiva não estava funcionando, e não deixava o J.J. McCarthy estabelecer um ritmo. Toda hora que a bola ia para a mão do J.J. McCarthy para lançar, era para fazer um passe difícil, com um grau de complexidade. Então, o Kevin O'Connell não ajudou ele no começo. Claro, aquela interceptação dele foi uma coisa pavorosa, culpa dele total. Sim. Mas até aquele ponto, todos os passes que ele tinha tentado, eles tinham sido ok. Inclusive, teve um passe muito bom antes. Que ele conseguia realmente fazer o passe. Mas aí, com o tempo, parece que realmente o ataque foi encontrando esse ritmo. A linha ofensiva se encontrou. Eu acho que foi o grande ponto de virada para esse ataque. E aí, quando ele começou a ter tempo para conseguir lançar, ele
fez aquilo que a gente viu, né, cara? De conseguir arrancar uma vitória ali que parecia impossível no meio do jogo. Eu fiquei um pouco... Assim, no começo do jogo eu estava surpreso exatamente por essa discrepância e talvez a expectativa que a gente tinha sobre o Vikings, né? Você, inclusive, colocou o Vikings quando a gente conversou sobre as nossas previsões, e as previsões do ChatGPT para a temporada. Você tinha o Vikings também vencendo a divisão, enfim, considerando um time muito forte. E, logicamente, acho que a NFC Norte como um todo é bastante forte. Mas o começo do jogo, e aí fazendo um paralelo que a gente viu também a Lions e Packers, o time do Vikings parecia completamente sem chances, ou não é desmotivado, mas ele parecia o que eles chamam de outmatched, né? Parecia que não tinha chances de vencer esse time do Bears, que também, pelo menos da forma como estava jogando no primeiro tempo, não era nada espetacular, não era um time que estava atropelando, não era um time que estava dominando por ser de extrema qualidade. Eu acho que o time do Bears tem sim qualidades interessantes. Gosto muito do Ben Johnson, como eu falei em outros momentos, mas não é um time espetacular, não é um time postulante ao título, não é um Bills, um Ravens, um Eagles, que chegam, ou pelo menos que a gente tem no nosso imaginário, que vão chegar e vão bater, né, e fazer os outros times sofrer. Mas pareceu muito isso no início, de que o Bears estava completamente dominando o Vikings, e o Vikings não tinha nenhuma resposta. Né? E aí depois a coisa foi se arrumando assim. E o Caleb é um cara que eu tô, não vou dizer preocupado, mas eu estou atento a ele. E eu estou atento a ele talvez porque nós estamos vendo também algo semelhante acontecer ao CJ Stroud. Né? Diferente, logicamente, o CJ Stroud teve uma temporada de rookie fantástica. Eu acho que o Caleb teve uma boa temporada, não foi nada espetacular. Mas o hype em cima dele, e pelo menos o que ele apresentou nesse primeiro jogo, com as mesmas deficiências do ano passado, com uma falta de imposição no jogo dele, assim, eu acho que pode ser Enfim, é algo que eu vou prestar mais atenção durante esse ano na temporada para o time do Bears. O que você acha do Caleb? O que você viu ali? Como é que você sente, considerando também que você tem mais conhecimento técnico? O que você, pelo menos nessa primeira apresentação, o que você viu disso? Falando do ataque do Bears como um todo, o time ele foi dominante, ele foi excelente no primeiro drive, que era o drive que é desenhado antes da partida. Eles já sabem todas as jogadas que eles vão fazer, como que vai ser. Ali o time operou perfeitamente. Você via que ali tinha todo o controle do Ben Johnson, parece. Só que a partir daí a coisa foi descarrilhando total. Eu estou um ponto além de você nessa. Você falou que você não está preocupado, mas que você está atento. Eu estava atento com o Caleb Williams ano passado. Não sei se você lembra que eu falava muito que a minha preocupação com ele como prospect saindo do college era a precisão nos passos longos, que era muito ruim. E que eu vi isso continuando ano passado, e aí eu estava com esse sinal de alerta, porque eu não vi ele melhorar isso. Agora eu estou totalmente preocupado, porque continua, ele é o pior deep passer da NFL, em termos de precisão. E ele não é incrível em mais nada. Talvez como corredor, eu gostei muito dele, a movimentação dele. Ele realmente tem uma movimentação. Ele tem uma visão boa quando ele tem que sair do pocket. Eu acho que essa agilidade e poder de decisão quando ele tem que correr, eu acho interessante. Mas é isso, né, cara? É um cara que foi vendido como um talento generacional. E que a gente tá falando dele como se ele fosse o Justin Fields. O cara que você olha para ele e você fala, opa, a gente pode usar essa característica dele. E é a corrida. Essa é a característica que pode ser usada. Então, claro... Eu vi, considerando o ano passado, e esse jogo contra o Vikings quase não aconteceu. Mas eu acho que ele tem sim bom, pelo menos uma vantagem em cima do Justin Fields. Eu acho que ele é mais preparado e mais completo do que o Justin Fields. Que é a questão dos passes intermediários. E o ano passado ele sofreu muito com a questão da linha ofensiva, dos sacks. Mas, ao mesmo tempo, como nós falamos também no ano passado, eu acho que é meio que o principal ponto, né, de atenção dele, que era a questão de sacks. Ele vai muito para cima do sacks. Ele puxa muito sacks, né? Ele
não é um cara que ainda soube se desvencilhar disso, apesar dele ser bom de sair do pocket, quando a jogada em si desmonta, né? Uhum. Mas teve um passe ontem que ele deu, acho que foi no meu primeiro quarto ainda, agora já não lembro, porque era muito tarde para eu estar assistindo os jogos aqui, que ele pega a bola e aí ele dá 2 passos para trás, e na hora que ele dá 2 passos para trás, eu falei, ele vai jogar essa bola ali no Swift. E o lance demora quase uns 5 segundos, em que ele corre para um lado, ele vira de costas, ele vai, e o Swift está parado do outro lado, assim, sem marcação nenhuma, e é um passo lateral, não é um passo para frente, assim, sabe? É um Me parecia down, muito né? aquela jogada. Parecia aquela coisa, o Ben Johnson tá fazendo isso porque ele sabe que não dá para confiar muito mais, sabe que não dá para fazer muito mais. E o pass rush do time do Vikings, por mais que seja interessante, eu não acho que é o mais absurdo. É aquilo, o Brian Flores ele é muito bom para esconder o pass rush, né? Para fazer o falso pass rush e depois fazer a cover. Então, não sei, eu fiquei, como eu falei, eu tô mais em atenção porque é aquela coisa, eu gosto do prospect, não era meu número 1, nunca foi, como todo mundo sabia. Acho que eu e você, a gente estava alinhado no Drake May. Sim. Mas é isso, assim, esse hype todo, essa necessidade da pick número 1 de ser encontrado e tudo mais, eu acho que eles estão, talvez, não, talvez, o segundo ano dele, desculpem, mas pode chegar num ponto que eles vão forçar ele a continuar jogando por conta desse valor, né, desse capital que foi investido para cima dele. Sim. E isso me preocupa, porque eu acho que ele é um fit péssimo com o ataque do Ben Johnson. Você acha? Eu acho. Eu acho que o Ben Johnson vai ter que se reinventar para acomodar o Caleb Williams. O que não acho que é a melhor das estratégias, porque o Ben Johnson é muito mais talentoso que o Caleb Williams. Interessante, porque realmente ele é muito diferente do Goff, né? Em termos de jogador, como jogador, acho que ele é mais jogador do que Goff, mas são estilos completamente diferentes, sem dúvida alguma. Isso. Pensa lá, por exemplo, quando eu imagino o Goff jogando nos Lions, eu penso o quê? Um dropback com um passe de 15 jardas numa dig no meio para o Amon-Ra St. Brown. Porque isso é a maior parte do jogo dele. E o Caleb Williams não consegue fazer isso. Todo passe de 15 jardas no meio que ele manda é um overthrow. Então, eu acho de verdade que se não tivesse toda essa coisa do draft capital, da mídia, desse trauma de Chicago com quarterbacks, eu acho que a gente veria esse ano o Ben Johnson colocando o Tyson Bagent como titular em algum momento. Mas aí é assumir que a temporada está perdida, né? É assumir que o Ryan Paul vai ser demitido. Não, eu acho que não vai acontecer por causa de tudo isso, pela política por trás, pela imagem. Mas eu acho que o Ben Johnson, querendo vencer jogos, ele faria essa mudança. Entendi. Mas não acho que vai acontecer. Inclusive, eu não vou entrar nesse momento porque é muita especulação e, enfim, eu passei esse link até no nosso grupo do WhatsApp do Brasil Fantasy Football sobre enfim, saiu um report aí, cerca de 3, 4 dias, falando exatamente dessa questão da escolha do Caleb Williams e os problemas que o Caleb Williams mostrou nesse primeiro ano, né? A arrogância dele, a decisão do próprio Ryan Paul de escolhê-lo e basicamente maltratar ou destratar os outros rookies quando teve as entrevistas. Então também tem isso no ar, mas novamente, não vou entrar nesse mérito, não conheço o Caleb Williams para falar se ele é boa gente ou má gente. Eu acho que ele tem uma cara de ser uma pessoa bacana, uma pessoa com um trato social interessante, mas novamente, nunca sentei num bar para tomar uma cerveja com ele, né? Se ele quiser, inclusive, Caleb, pode chamar aí, a gente vai, não tem problema nenhum. Por mais que ele jogue pelo Bears, eu como torcedor, eu posso ir aí bater um papo, não tem problema nenhum. Mas tem isso, mas é isso, assim, a questão, no final das contas, é o quanto foi investido, não financeiramente, mas administrativamente em cima dele, né? E a questão dos front offices tentarem se salvar e não serem demitidos, não serem renovados e tudo mais. Agora, o Ryan Bowles tem que ser demitido. Isso que você citou do processo de escolha do Caleb Williams é um absurdo o que aconteceu. Então, mas calma, mas nesse caso ainda é especulação, né? Sim, caso tenha acontecido. Exato, eu concordo plenamente contigo. Se isso for uma verdade, se isso tiver realmente tração, é um desfavor, quase uma agressão aos torcedores do Bears em si, né, cara? Sim,
E assim, eu acredito que possa ter acontecido, porque tem muita fumaça aí, cara. Uhum. Toda aquela coisa do que saiu antes do Caleb Williams com o Matt Eberflus ano passado, Yeah. de ninguém treinar ele, fazer tudo. Quem que Uhum. estava supervisionando essa operação? O Ryan Poles. Sim. Então ele tem responsabilidade nisso. E foi inclusive ele quem decidiu que o Eberflus ia sair, ia trazer o Ben Johnson, trouxe o Ben Johnson, inclusive, né? Hum. Enfim, vamos ver isso daí. Eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que eu até comentei por cima na sexta-feira, depois do primeiro jogo, que foi Eagles e Cowboys. E, enfim, no domingo tivemos aí pelo menos um blowout, né? Que o Dolphins foi jantado, né? Sim. Como chama? Pelo Colts. Pelo Colts do Daniel Jones ainda. Não é tipo um Colts do Peyton Manning, não é um Colts do quarterback elite, é o Colts do Daniel Jones. Mas, enfim, isso é só, acho que um ponto de atenção para todos nós, tá? Porque nós todos caímos nessa conversa de alguma forma, que a NFL é muito mais parelha do que a gente admite. E principalmente na off-season, que a gente não tem jogos, nós não assistimos os jogos, né? Nós ficamos com essa sensação de que um time vai ser destruído, vai ser atropelado todos os jogos, os times vão cair para XFL, os times vão jogar na Liga Canadense, tem que ter rebaixamento na NFL porque o time do Giants é horrível, porque o time do Saints não tem chance, né, essas coisas todas. E nós vimos, primeiro jogo também foi a melhor demonstração disso, que foi o Cowboys, que é um time que sim, tem deficiências, tem buracos, mandou o Parsons embora e todo mundo acabou colocando que o Cowboys acabou, o Cowboys nunca é mais nada. Mas a pessoa esqueceu que o ano passado o Cowboys também jogou sem o Dak Prescott o ano inteiro. E foi um jogo muito parelho. Contra um time fortíssimo. Um time indiscutivelmente um dos 5 melhores elencos da NFL, né? Que é o Eagles. Então, é só esse ponto que eu queria trazer. Que, gente, por mais que existam esses blowouts, por exemplo, o Colts, né, fazendo 33 pontos, né, contra o Dolphins, essas coisas não são tão assim. O próprio Bucks, que eu acho um time também mais completo, sofreu para vencer do Falcons. E quase teve o jogo indo para overtime, não foi por conta do kick do Cu, né? Essa expressão é muito ruim, me peço desculpas, mas enfim, é o que é. É o que é. Né? O chute do Cu que foi para fora. E Michael Penix Jr., que também não é nada fantástico, não é um quarterback elite, jogou decentemente. Eu assisti o jogo do Saints também, porque eu queria ver o Rattler. Se alguém lembra, quando a gente falou sobre o drafting, no qual ele foi draftado, nós fizemos aquele guia dos rookies, né? Eu até falei que o Rattler era competente o suficiente para se tornar um titular da NFL. E eu acho que ele jogou bem. Eu acho que ele não atrapalhou o jogo, não foi causa como, por exemplo, o Will Levis jogando pelos Titans do ano passado. Por um Cardinals também, que era um Cardinals que se esperava muito, que existia bastante hype para essa temporada com relação à defesa. Salvo engano, até o Rui colocou o time do Cardinals como uma surpresa para essa temporada, e eu acho que ainda é uma aposta super válida. Mas foi um jogo interessante, foi um jogo bacana. Então, fica aqui meu ponto sobre essa questão de que durante a off-season a gente exagera tanto de um lado quanto do outro, dizendo que o time é imbatível ou o time é saco de pancadas da NFL como um todo. Sim, eu acho que um bom exemplo para isso é o Cleveland Browns e o Cincinnati Bengals, né? Que eles estavam nos opostos, aí, nos extremos dessas categorias. Todo mundo achava que o Browns não ia conseguir fazer nada contra ninguém e que o Bengals ia ter um timaço. Exato. E o jogo ficou 17-16 para os Bengals. Exato. Foi um jogo apertado que os Bengals quase perderam. Nossa, os Bengals jogaram mal demais. Mas enfim, o jogo realmente foi muito mais parelho do que a gente esperava. O próprio Steelers e Jets também, né? Steelers foi competente para vencer, mas em termos de volume de jogo, o time do Jets, para mim, jogou melhor. O time do Jets foi melhor no geral. E se não me engano, naquele chart, naquela tabela que eu mandei ontem para o grupo também, o próprio time do Jets foi mais eficiente do que o time do eficiência é difícil, né? Mas em termos de sucesso ofensivo. Teve mais sucesso ofensivo do que os Steelers e mesmo assim perdeu o jogo. Então, são jogos muito bacanas. E Steelers e Jets, por mais que queiram falar qualquer coisa, foi um jogão. Também adorei ver aquele jogo. Adorei.
Justin Fields MVP. Eu acho que dessa semana os times que me passaram a impressão de que vão ter dificuldade para ganhar jogos foram principalmente o New York Giants, porque sim, é indiscutível. Eu não vejo uma saída para esse time. Eles têm basicamente o mesmo time do ano passado no ataque, né? Só trocou o quarterback e não trocou para um quarterback bom. O Russell Wilson, já falo isso há muito tempo. Ele nunca foi o que achavam que ele era. Só que ele tinha o atleticismo para conseguir estender jogadas e fazer coisas acontecerem. E agora ele não tem mais isso. Então ele é hoje um dos piores quarterbacks da NFL. Eu preferiria ter o Daniel Jones no meu time do que o Russell Wilson. O Russell Wilson já deu para passar raiva a bastante torcedores do Steelers no ano passado, né? Então. Sim. E eu fico com dó do Jackson Dart, porque ele vai ser jogado nessa fogueira, sem estar pronto. O Dalton parece que hoje pediu para começar o jogo com o Dart, né? Para colocar o Dart como titular. Ah, é? Já no próximo? Parece que ele tá cobrando ou pedindo ao front office para que ele possa colocar o Dart. Tá. É o que eu faria no lugar dele, porque ele tem que tentar alguma coisa. Eu criaria um ataque muito simples, muito parecido com o Joe Miss, baseado em RPO, e eu iria com isso. Eu iria com isso porque ele tem mais chance de vitória do que com o Russell Wilson rodando um ataque normal. Eu tendo a concordar. Eu acho que perdido por perdido, primeira semana falar perdido por perdido é difícil, mas na divisão que eles estão, né, e considerando a NFC como um todo, realmente acho que tem quase nenhuma chance. É isso, coloca o moleque para jogar, vai avaliando esse time, vai limpando, né, aos poucos esses buracos e enfim, encontra o que você tem de esqueleto para o ano que vem. E acho que é até além disso. Isso é uma visão mais do time, né? Agora, o Daboll, ele precisa mostrar alguma coisa, alguma ponta de esperança para salvar o emprego dele. Eu falei ano passado que eu achava que ele deveria ser demitido, né? Continuo não entendendo por que ele ficou mais um ano, vai ficar, sei lá, mais quantos anos. Eu acho que não vai ficar mais nenhum, não. Eu acho que eu não acho ele fantástico, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Um outro time que eu acho que vai ter muita dificuldade de vencer alguém é o que você citou, o Miami Dolphins, que também deve perder o head coach nessa temporada, para sorte de algum time que vai contratar ele como coordenador ofensivo. Você tá ouvindo um barulho aí no fundo? Não, tá tudo certo, manda bola. Ah, não, beleza, que ligaram uma furadeira aqui do lado agora. É porque você começou a falar agora sobre o Giants, é provavelmente um torcedor do Giants que tá incomodado. E o terceiro time que eu vejo tendo muita dificuldade de vencer jogos é o Carolina Panthers. Sério? Sério. O time me pareceu horrível, igual o ano passado, e o Bryce Young, que deu uma pontinha de esperança no final da temporada passada, né? Eu acho que, novamente, quem estava com razão era o Rui, quando ele falou que, ok, ele jogou bem, mas olha contra quem ele jogou. Ele só bateu um cachorro morto, cara. E agora, esse começo de temporada já não dá muita esperança, não. Eu achei a atuação dele muito ruim. Eu acho que o meu problema com o Bryce Young não é nem a questão de talento, porque ele não vai conseguir nem se desenvolver nessa NFL. É a questão da altura. Só por ele não ter altura já complica, sabe, absurdamente o jogo dele. Então eu acho muito difícil ele conseguir ter até mesmo um desenvolvimento de carreira e se tornar, sei lá, um quarterback competente, digamos assim. O New Orleans Saints vai ter muita dificuldade também. O Spencer Rattler que você falou, eu concordo, ele pode ser um titular na NFL, um bridge quarterback, tipo um Andy Dalton, ele pode ser isso. Sim. O problema é que ele dá esperança, porque você vê que ele é quase bom em tudo. Só que isso é um problema, porque ele não é bom. Então ele sempre erra, mas ele erra por pouco. Então não é aquele cara que você vê que não dá para ser titular, que você já tira e põe outro para jogar. Você vai empurrando aquilo na esperança de que ele vai se encontrar. E eu acho que o Saints vai perder pelo menos os próximos 3 jogos. E aí eu acho que já vai ser a hora de entrar com o Tyler Shough porque não, de verdade, a não ser que o Kellen Moore queira poupar ele desses primeiros jogos difíceis, não faz estar no banco.
Não faz sentido nenhum. A não ser também que a outra hipótese é que o Kellen Moore não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Que é o que pareceu nesse primeiro. Ele estava completamente overwhelmed nesse jogo também. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se uma pessoa que trabalha na NFL, que tem um salário para fazer o que faz, não sabe, então eu tô tranquilo de falar qualquer coisa que eu queira, sabe? Da minha opinião XYZ, de dizer que Dontavian Wicks é o melhor wide receiver da NFL, enfim, tô tranquilo. Porque se o cara tá lá como head coach, se o cara tá lá como play caller, meu amigo, eu posso fazer o que eu quiser a partir de agora. Eu não tô condenando ele, porque é o primeiro jogo dele como head coach. Tá brincando. Mas, cara, é preocupante. O uso dele dos timeouts foi uma coisa assim bizarra, que eu não lembro a última vez que eu vi algo tão ruim. A gente tinha um no Packers chamado Mike McCarthy. E depois no Cowboys também, acho que ele não melhorou muita coisa, ele era meio ruim pros timeouts. Que foi o mentor do Kellen Moore, né? E eu acho que o aluno superou o mestre nessa. Ai, coitado do Kellen Moore. A primeira semana a gente pode também ter alguns overreact. Muitas dessas coisas que nós estamos aqui comentando também vai chegar daqui 5, 6 semanas, a gente vai parecer besta por estar falando, né? Sim. Mas é aquele caveat que já dissemos o ano passado e vamos continuar repetindo, que eu e você temos isso como mantra, que nós nos damos no direito de mudar a nossa opinião, de melhorar, de pensar diferente. Então, o que estamos falando agora também é para o recorte desta semana, do que a gente tem visto agora. Daqui 6, 7 semanas pode ser que tudo mude, pode ser que Tua Tagovailoa se torne um quarterback elite, jogue demais, Bryce Young com 56 TDs, quem sabe? Existe um universo, existe um multiverso em que isso vai acontecer, não sabemos. Mas é isso, é uma semana só, cara, é uma amostra muito pequena para tirar qualquer conclusão. Mas eu acho que ela é relevante nesse ponto, quando ela confirma o que a gente já sabia antes. Uhum. Cara, uma coisa que eu acho que nós já sabíamos antes e, enfim, deveriam fazer Joe Flacco não tem que jogar, não. Assim, tudo bem, o Browns tem um problema grave de ter 56 QBs e não ter nenhum QB. Mas Joe Flacco não dá. Mete o Dylan Gabriel pra jogar, mete o Shedeur Sanders pra jogar, sabe? Tipo, dá reps pra ele, dá tempo de jogo. Enfim, faz a avaliação que for, tenta crescer os caras. Mas Joe Flacco é muito fraco, cara. É muito fraco. Nossa, eu assisti no jogo do Bengals e Browns, o que você falou agora do questão? Para ver que eu me lembrei. Você não consegue confiar em nenhum passe dele. Você não consegue confiar em nenhum momento que ele pega a bola. Sabe? Ele pega a bola e você fala assim, há uma grande chance disso aqui dar merda. Sim. Mas, como contraponto, eles quase venceram um rival de divisão. Sim, mas venceram porque a defesa jogou muito bem e o ataque do Bengals foi completamente anêmico. Horrível. Por N motivos, mas foi horrível. A defesa do Browns jogou muito bem, a defesa do Browns soube se postar muito bem. Myles Garrett é um monstro. Ele acabou com o drive inteiro sozinho, basicamente, com 3 sacks, na verdade. Só que só deram 2 sacks, né? O terceiro sack acho que deram para o... não lembro para quem foi. Foi para outro jogador. Mas ele sozinho destruiu um drive. Agora, você tem Joe Flacco para colocar o time para frente, é melhor não ter nada. Não, eu concordo com você. Eu usaria o Dylan Gabriel também para testar, ver o que tem. Só que eu acho que o Kevin Stefanski acha que é um time que vai competir. Aí é um problema de self-scouting dele, alguma coisa. Mas eu nem teria contratado o Flacco para começar. Né? Sim, isso é verdade. Só lembrando também, o Browns quase venceu esse jogo, né? Não venceu porque o kicker lá errou 2 chutes, se eu não me engano, não foi? Um field goal e um extra point. Se fosse o extra point, que é a coisa mais fácil do mundo, teria sido empatado. E se fosse tivesse o field goal, também teria vencido o jogo. Ou seja, Bengals, vocês ganharam pela primeira vez, né? Na primeira semana, acho que é, sei lá, primeira vez em 5 anos, 6 anos, não me lembro agora. Mas contra o Browns, contra o Joe Flacco. Acorda aí, porque, né? A coisa não vai ficar mais fácil, vai só ficar mais difícil. Agora, para deixar um tom de esperança aí para os torcedores dos Bengals, eu me surpreendi muito com a estreia do Shemar Stewart. Ele foi muito melhor do que eu imaginava. Foi mesmo.
baita jogador ali para disrupção do center, dos guards ali. Foi muito bem mesmo. Sim, pois é. Bem lembrado, bem lembrado. Acho que isso aí dá uma ponta de esperança para os torcedores dos Bengals. Principalmente tendo o Trey Hendrickson começando a temporada tão bem quanto ele terminou, né? Por mais que ele tenha 30 anos, 29, 30 anos. Enfim, já não é também um novinho, né? Mas começou super bem também. Sim. E falando na idade, só para comentar, voltando no Saints rapidinho, entra ano, sai ano, e os dois melhores jogadores do Saints foram Cameron Jordan e Demario Davis. E Alvin Kamara, o imorrível. Nossa, o Kamara continua jogando, cara. E você vê ele, parece que ele tem a mesma idade. É o mesmo tipo de jogo, é o mesmo jeito, e todo mundo, né, não consegue marcar ele. Pois é. Falando em jogadores, tem alguém que você acha que se destacou? Algum outro nome que você queria trazer, que você viu dessa semana, desse final de semana? Cara, assim, eu acho que é chover numa molhada um pouco, mas o que o Josh Allen fez foi uma coisa de outro mundo. Cara, o Josh Allen, ele é muito injustiçado, cara. O que ele faz com esse time do Buffalo Bills, que é completamente desprovido de talento, é uma coisa histórica. Peraí, João. Diga. Como assim desprovido de talento? E o meu menino Keon Coleman? Eu ia citar ele. Superstar. Para todos aqui que passaram a off-season inteira me enchendo o saco, porque eu era um Keon Coleman, né, apologista, que o Keon Coleman chegou e mandou bem na primeira semana. Novamente, pode ser que daqui a 5 semanas ele não faça mais nada, mas para a primeira semana, tô bem. Acertei aqui minha impressão de que Keon Coleman é foda. Dá sua volta olímpica aí que você merece, cara. Desculpa, eu te interrompi, pode continuar falando sobre o Josh Allen, porque eu subscrevo a tudo que você está dizendo. Nem tem muito o que falar. O que as pessoas acham que o Patrick Mahomes é o que o Josh Allen é. Ele é um jogador dessa geração que merece entrar na discussão de melhor de todos os tempos. Claro, não acho ele o melhor de todos os tempos, mas acho que ele entra na discussão ali do top 5. Ok. Eu acho que ele em termos de qualidade, muito diferente do Mahomes. Não, sim, completamente. Eu tô falando agora, em termos de qualidade, no geral. É porque a gente tem... Não sei, eu tenho na minha cabeça a divisão entre quarterbacks de braço e quarterbacks de corrida, né? E, logicamente, existe um overlap aqui, e o Josh Allen, de certeza, está nesse overlap. Sim, ele é o overlap. Exato, ele talvez seja o xizinho, assim, é o meio daquele diagrama de Venn, assim. O Patrick Mahomes é um cara completamente fora de série e extremamente... olha, agora fugiu a palavra. Criativo, acho que talvez seja essa palavra. Ele consegue criar coisas, inclusive aquele passe que ele dá quase caindo aqui, já virou meio que a assinatura dele até, né? Mas ele é um cara muito versátil na forma como ele joga. E isso é muito único na NFL, muito, muito fora do comum. O Rodgers teve isso no começo da carreira, mas o Rodgers sempre foi muito mais passador, como o Drew Brees, como o Big Ben, como o próprio Brady, do que necessariamente ser esse maluco, né? Como é o Mahomes, como é o Stafford, como é o Jordan Love, num nível um pouco mais baixo. Mas eu entendo essa questão do Josh Allen, mas o Josh Allen ele entra nesse bucket que para mim é Josh Allen, Michael Vick, o próprio Lamar, e sem dúvida alguma ele tá para mim acima de todos esses, entendeu? O Josh Allen é realmente muito especial, muito. Agora, o meu problema com o Mahomes atualmente é que, mesmo nesse jogo do Brasil, em que ele fez essas jogadas características dele, né, do passe caindo, das coisas... Cara, você tira isso, não sobra mais nada. Ele hoje é um pocket passer mediano. Ele não é bom em progressão de leituras. A precisão de passes dele não é tão boa. Claro, ele não é ruim, ele é um bom quarterback, só que ele tá longe da elite. Longe. Uma pergunta para isso, que na verdade é um contraponto. E eu não tenho capacidade, acho que eu não concordo contigo, fique bem claro, mas eu não tenho capacidade necessariamente de bater disso de frente, teria que estudar, conhecer mais. Mas um contraponto a isso o grupo de wide receivers que ele tem jogado, e principalmente a queda de produção do Kelce, não podem ser necessariamente
o problema para essa situação, para essa percepção que você tem. Ou seja, logicamente, se você tem um wide receiver estrela, é muito mais fácil você jogar. E a gente pode entrar depois na discussão Burrow, Chase, enfim, toda a questão. Mas o Mahomes é mediano mesmo ou é o grupo que é muito fraco? Tá, não, o Mahomes não é mediano, ele é bom. Uhum. Ele é bom, ele só não é elite. E o grupo é fraco. As duas coisas podem coexistir. Sim. Ele é um quarterback que precisa ser levado pelo entorno. E ele é levado. Ele é levado por uma boa linha ofensiva. Ele é levado pelo melhor play caller da história. Uhum. Ele foi elevado por muito tempo pelo Kelsey, pelo Tyreek Hill. Sim, E o aí, Tyreek Hill para está mim, documentado, né? O Tyreek Hill está documentado. A deep pass dele, depois que o Tyreek Hill foi embora, morreu. Porque ele realmente não foi um deep passer fantástico. Isso, e por quê? Porque o Tyreek, se você está lançando para o Tyreek Hill, você não precisa ser preciso. Ele é tão rápido que ele consegue pegar bolas overthrow. Ele é um playmaker. Então, ele apaga deficiências dos quarterbacks. Agora, é isso. Se você dá um elenco bom pro Mahomes, ele vai parecer elite, porque ele é bom. Agora, se o elenco não é tão bom assim, principalmente os recebedores, ele vai jogar como um quarterback bom para mediano. Ele é dependente disso, ao contrário do Josh Allen. É por isso que eu gosto de fazer essa distinção. O Josh Allen joga sem elenco de apoio praticamente a carreira inteira. Ele teve Stephon Diggs, mais nada. Epa, é um Coleman. Não, talvez aí. Talvez mude. Tô brincando. E ele tem play callers horríveis da carreira inteira dele. O head coach dele é péssimo. E ele tá aí todo ano carregando esse time para os playoffs. É uma coisa que tá acima de todo o resto da NFL, em termos de quarterback. Bom para se considerar. Novamente, não sei se eu concordo com toda essa conclusão, mas também não acho que você levantou nenhum ponto que seja fora ou, né, discutível no sentido de falar, isso daqui tá errado. Mas sem dúvida para mim também, eu acho que o Josh Allen é um dos caras que carrega o time nas costas. E eu diria que o Lamar também é assim, e eu sei que alguns vão ouvir aqui, alguns depois vão querer me pentelhar em outros grupos que eu tenho de fantasy, porque há uma raiva de alguns torcedores para com o Lamar, mas eu acho o Lamar também nesse nível porque, sim, acho que o elenco ao redor dele talvez seja de mais qualidade do que o Josh Allen. Mas, muito mais. exceção feita aos playoffs, o Lamar tem diversos jogos em que ele pega e ele vai resolver o jogo. Não necessariamente resolver de pegar a bola, sair correndo e ganhar mais 5, 6 jardas, mas dele achar uma bola, achar um passe, fazer um handoff de uma forma correta, se é que é a frase. Mas ele acha meios para fazer com que o time dele vença o jogo, né? Sim. Então, também colocaria ele nesse nível aí. E precisamos ver mais do Mahomes. Acho que talvez também tenha uma questão do Mahomes que seja o cansaço de tanto ter se falado dele, saca assim? E eu lembro quando o Mahomes surgiu que eu falava, cara, esse cara nada mais faz do que o Rodgers fazia quando ele começou a carreira, sabe? E aí todo mundo, não, mas ele é muito melhor que o Rodgers. Eu falei, talvez, ele pode se mostrar melhor. Quando ele teve aquele contrato de 10 anos com o Chiefs, né? Eu lembro que foi exatamente nessa época que todo mundo começou a colocá-lo como o melhor quarterback de todos os tempos, que ele ia passar porque ele realmente tem muitos recordes, ele bateu vários dos grandes recordes que a gente tem. Mas é isso, assim. O começo da carreira do Rodgers é muito parecido com o começo da carreira do Mahomes. Eu acho que hoje eles são jogadores completamente diferentes. Não completamente, mas diferentes, porque o Rodgers foi quando já estava mais maduro do que o Mahomes é hoje. Mas é essa narrativa, né? A gente precisa esperar passar mais tempo para a gente também ver quem é realmente o cara diferente, né? Isso. O próprio Stafford é um cara que foi crescendo por 10 anos. E ele é elite, mas nunca chamaram ele de elite, apesar de gostarem muito dele, quando ele estava no Lions. Ele tem que sair do Lions para ser reconhecido como elite, depois também de ter ganho um Super Bowl. Isso. E esse é meu problema com o Mahomes, cara. Eu não odeio o Mahomes, pelo contrário. O Drake May surgir, o Mahomes era o prospecto que eu dei a maior nota de todos que eu já avaliei. Até o Drake May. Então, eu gostava do Mahomes
muito antes da maioria das pessoas sequer conhecerem o Mahomes. Meu problema não é esse. Meu problema é que elevaram ele a um status de melhor de todos os tempos disputando com o Tom Brady. Isso para mim não faz nenhum sentido. Eu acho que ele está muito longe disso, em termos de qualidade. Não falando em vitórias, em recordes, porque futebol americano é um esporte coletivo, né? Sim, mas os números também estão aí. Você quer falar quem é o maior passador da história da NFL? Ué, quem tem mais números de passe. Quem tem mais jardas é o líder, não tem muito o que discutir, né? Sim, é um argumento, melhor, né? Sim, melhor, é um argumento... são questões de discussões. Isso, é um argumento que quando a pessoa utiliza, eu sei que não é uma pessoa com quem eu quero discutir. Uhum. Mudando um pouco de assunto, mas falando também sobre essa questão de jogadores individuais e de qualidades e tudo mais. Você chegou a ver, você tem alguma opinião sobre o que foi o começo do Travis Hunter? Porque nós discutimos sobre ele há cerca de 2 semanas atrás e o Travis Hunter era talvez o seu grande nome, né? Por ser também esse wide receiver e cornerback. Então, você chegou a ver alguma coisa dele? Você tem alguma opinião? Eu tenho, para mim, um pouco, mas eu queria ouvir primeiro o que você tem a dizer. Eu quero ouvir a sua porque eu não assisti o jogo dos Jaguars. Ok. Ele participou, salvo engano, acho que de 6 snaps na defesa, né? Uhum. E o próprio Liam Cohen disse que ele ia jogar mais no ataque do que na defesa, que realmente o que aconteceu. Eu acho que essa dupla de wide receiver do Trevor Lawrence vai dar muito trabalho. É uma dupla no estilo, não no nível, mas no estilo T. Higgins e Ja'Marr Chase. O Brian Thomas Jr. se complementa muito bem com o Travis Hunter. Porém, eu não acho que o Travis Hunter vá ter esse impacto realmente na parte defensiva da bola. Eu acho que isso vai acabar sendo uma narrativa que foi criada antes do draft, que foi colocada, logicamente, jogou super bem no college, tem números, tem todas essas coisas. Mas para a NFL em si, principalmente para o time do Jaguars, eu acho que ele vai continuar sendo o wide receiver e vai entrar, como a gente até falou sobre a questão do J.J. Watt jogando como tight end, né? É mais um gimmick, talvez em jogadas muito específicas, em que você precise de uma impulsão, de um Hail Mary da vida, do que necessariamente ser um jogador da defesa. Então, algo que a primeira impressão que eu tive vendo esse jogo do Jaguars foi um pouco essa. É o que eu imaginava mesmo que ia acontecer, cara, porque um jogador full-time nos dois, eu acho que é impossível. Não fisicamente do cara não aguentar, eu acho que é logisticamente impossível. Exato, você falou, porque ele tá treinando, né, de ir nas duas stalls e tal. Então, 6 snaps na defesa justamente, tá quase em cima do que eu esperava que fosse acontecer. Então, uma coisa só para falar que tá usando. Eu acho que isso vai servir para a galera ter digamos, um cheat code nas ligas IDP para colocar ele como DB ao invés de colocar como wide receiver. Mas eu não sei. Primeira impressão que eu tive, o que eu vi do jogo ali também, ele não jogou os 6 snaps que ele jogou, 6, 7 snaps, nem lembro quantos foi, mas também não era aquela coisa, vou colocar ele aqui em campo e vou colocá-lo como a principal peça da minha defesa, sabe assim? Ele era, sei lá, o CB3, o cara que tava ali se precisasse de alguma coisa. Então, você não achei nada para fora. Agora, como wide receiver, é um wide receiver competente, gostei muito da parceria dele, como eu falei, com o Brian Thomas Jr., e acho que o Trevor Lawrence, esse ano, pode ser uma grande surpresa, principalmente para fantasy, por ter essas armas ao redor dele. Sim. Já vimos ali, claro, pode ser o motivo disso, pode ser a ruindade da defesa dos Panthers, né, principalmente contra a corrida, mas o Travis Etienne, se mantiver esse tipo de performance que ele teve, ele vai ser um dos maiores big winners de fantasy esse ano. Sim. E parece que vai, né? Porque eles trocaram o Bigsby ontem, né, para o Eagles. Isso, trocaram o Bigsby pro Eagles. Inclusive, boa troca. Dos dois times, eu acho. Sim, também gostei. O Jaguars pegou 2 picks ali e o Eagles pegou um bom reserva pro Barkley. Eu fui procurar aqui a questão do Hunter, e aqui ele jogou 6 snaps mesmo, isso mesmo, foi 10% do tempo que ele teve de jogo contra o Panthers.
E ele jogou como left cornerback e ele teve um target para cima dele, em que ele deu 12 jardas numa recepção do Bryce Young para o Tartaruga Macmillan. Então, eu nem lembrava especificamente desse lance, para ser bem sincero. Mas aí, ele teve também, então, 6 snaps, na verdade, né? E teve um target para cima dele e aceitou, digamos assim, essa recepção de 12 jardas. Então, enfim. Tartaruga Macmillan, inclusive, que eu acho que vai ser o bright spot, digamos assim, do Panthers esse ano, viu? Bom jogador. Não vai ser aquele flash, não vai ser aquele cara que vai... Era um dos meus mafrismos para essa temporada, mas responsável, viu? Jogou sério, sabe se alinhar bem, sabe se desvencilhar dos cornerbacks e dos linebackers. Eu, sim, feliz do que eu vi logo de primeira. Mais uma vez, cara, essa semana trouxe de volta meu sentimento de frustração com os Patriots por não terem draftado o Macmillan na 4 esse ano e por não terem trazido o Ben Johnson para trazer Mike Vrabel como head coach. Não sei se você viu o jogo dos Patriots, mas o ataque do Josh McDaniels foi algo assim bizarro. Parecia que a gente estava vendo o Patriots ano passado. Eu tenho reservas com relação ao Josh McDaniel, né? Então vou me reter a... Sim, não jogaram bem. E jogaram contra os Raiders, que também não é um time, que era outro time que todo mundo falava, né, necessariamente vai ficar inútil, vai ser o pior time e tudo mais, e jogou até que competente. Dino Smith não fez nada de mal, soube controlar o jogo ali. Fez o que precisava fazer. E o Giant, que todo mundo esperava muito, né, dele, teve um jogo ok, um jogo mais quietinho, digamos assim, né? Sim. Única coisa a ficar aqui de olho, e é para vocês, né, jogadores de fantasy, nós também, mas eu acabo não tendo ele em nenhuma liga, acho eu, é a lesão de Brock Bowers. Não sabemos a extensão disso ainda, não sabemos quão grave é, espero que não seja, mas, mesmo enquanto ele estava em campo, o Michael Mayer apareceu, cara. Michael Mayer e Brock Bowers, como nós falamos antes, né, sobre os tight ends, 2 tight ends o tempo todo quase no time. Exatamente, 2 tight ends o tempo todo ali. Inclusive, que jogo que foi? Agora eu já não me lembro. Eu acho que foi o jogo dos Steelers. Mas eu não lembro qual jogo que foi. Que o time jogou com 6 linemen e 2 tight ends. Deve ter sido os Steelers. Eu não lembro com quem foi que eu vi, cara. Eu acho que foi o jogo dos Steelers. Mas, putz, na hora que eu olhei, eu falei assim, olha lá! É o que a gente vem falando, tipo, sabe? A gente é reconhecido na televisão. Sim. Então isso aconteceu. E o time do Raiders usou muito os dois, o Bowers e o Michael Mayer. Inclusive, o Michael Mayer, acho que no primeiro tempo tinha mais targets do que o Bowers. Depois eles equilibraram para o final do jogo e tudo mais. Então. Eu acho que esse ano só não vai viver em 12 personnel com 2 tight ends quem não tem 2 tight ends competentes. O 49ers, que não tem nem né? Tinha um, coitado, que machucou. Por exemplo, o New Orleans Saints, eles não tem nenhum tight end no elenco. Tem o Juwan Johnson, que não é um tight end, que é um wide receiver grande. E ele jogou quase 100% dos snaps. Pois é, por quê? Tava em campo o tempo inteiro e é um wide receiver. Então, pro Fantasy é perfeito. É o cenário ideal para um tight end no Fantasy. Exato. Você assistiu o Drake? Você viu o jogo do Drake May todo? Alguma coisa? Viu o condensado? Viu condensado. Alguma coisa? Ele não jogou bem, mas jogou melhor do que os números mostraram. Okay. Ele teve muitos erros, principalmente em overthrows pelo meio, mas ele estava completamente limitado por um ataque disfuncional. Uma linha ofensiva disfuncional, mal treinada, um play calling ruim. Sem exagero, parecia que a gente estava vendo o Patriots do Jared Mayo. Era uma bagunça que ninguém sabia o que estava acontecendo, em que os play callings não se combinavam, nada fazia sentido. Ele só jogou em situações ruins, praticamente. Não foi bem mesmo. Mas ninguém foi nesse time, nesse ataque. Tirando o Keishan Butte. Sim, é porque alguém tem que pegar o espaço do Drake May. Exato. Alguém tem que Mas é isso. E
E o Bolton nem jogou tão bem, cara. Tinha várias jogadas que eu vi ele correndo rota errada, desistindo da rota. E é um corpo de wide receivers muito lento, mas muito lento. Não tem os números aqui, mas eu acho extremamente improvável que não seja o mais lento da NFL. E isso limita também o play calling, limita o que o Drake May pode fazer. Porque não adianta nada ele ser extremamente preciso em passos longos se ele não tem um único wide receiver que consegue ficar aberto em rotas longas. Eu acho que o time do Patriots é melhor do que a apresentação que eles tiveram nesse jogo, mas acho também que o time do Patriots ainda está aquém, pelo menos, novamente, de acordo com o que eu vi nesse primeiro jogo. Está aquém dessa briga para competitividade de ir para os playoffs. Eu coloquei eles como meu time surpresa para ir para os playoffs, eles e o Falcons, mas eu gostei muito mais do que eu vi do Falcons do que o que eu vi do Patriots. Com certeza. Então, vamos ver. O Patriots, eu acho que eles vão ter a limitação do coaching staff deles. E, claro, do talento dos jogadores também. Então, eu estava esperando um breakout do Drake May para esse ano e já não estou muito confiante de que vai acontecer esse ano. Meu sonho de verdade seria ver o Drake May ser trocado para outro time. O Saints, a gente sabe. Nós todos sabemos. pode ser. Qualquer outro time. Nós sabemos que seja assim, qualquer outro time chamado Saints. Sim. Não, eu preferia que fosse para um time bom. Como assim? Lá tem Alvin Kamara, o Bub Means, que está machucado, Juwan Johnson, Chris Olave com 66 concussões, Demario Davis, como você mesmo mencionou. Pô, tá bom o time lá. O time tem 73 anos? Tem 73 anos cada um. Mas tá bom, tá um bom time. Não, mas eu acho que ele no time do Saints ali, eu não acho o time do Saints tão ruim assim, viu, cara? Eu acho que eu tô nadando contra a corrente nesse tema. O elenco titular não é ruim, não. Não tem profundidade. Isso, exatamente. É um time que não vai conseguir, talvez, navegar eventualmente uma temporada longa e uma lesão de um ou outro jogador. Mas não é um time, eu acho um time horroroso, não. Eu não acho. Não é não. Pelo menos que muita gente falou que o Saints ia ter pique um ano que vem e tudo mais. Sei. Já não achava isso antes, depois do que eu vi também esse final de semana, eu acho que vai ter umas vitórias aí. Espero que não seja contra o Packers. Nem sei se joga contra o Packers, mas espero que não seja, se jogar. Eu acho que não joga, não. Então tá. Então podem ter várias vitórias aí, quanto você quiser. Inclusive, o calendário do Saints fica muito mais fácil depois dos primeiros 4 jogos. Então, vamos ver. Acho que é um time para continuar assistindo. Eu gostei do que eu vi no primeiro jogo, como eu falei, apesar de ter perdido pro Cardinals. Buenas, João. Acho que estamos. Não sei se você tem alguma outra coisa que você queira trazer aqui, algum outro ponto. Mas, do meu lado, acho que passamos por tudo aquilo que eu queria passar. Levantamos aqui os principais pontos. E, logicamente, se alguém tiver também outra coisa que queira trazer aqui e discordar conosco, podem nos chamar no Twitter, no Facebook. No Facebook não, a gente não tem Facebook. No grupo do Brasil Fantasy Football, na página do Brasil Fantasy Football também, no Twitter que a gente tem, no Blue Sky e tal. E você, meu querido, tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer aqui? Cara, um outro jogo que eu assisti mais detalhadamente foi Falcons e Buccaneers. Michael Penix foi bem. Acho que criou-se uma imagem de que ele foi melhor por causa das estatísticas, que dependem muito de um touchdown de 50 jardas pro Bijan Robinson, né? Que foi todo o Bijan Robinson. Foi um checkdown que ele levou para 50 jardas. Se não tivesse acontecido essa jogada, a percepção seria muito diferente. E essa jogada ele não teve mérito nenhum, foi um checkdown. Mas assim, não jogou mal, só que tem a limitação dos passes longos ainda. A deep accuracy dele, igual a gente falou do Caleb Williams, é muito ruim também. Ele é muito inconsistente. Gostei de ver ele correndo mais, que é algo que eu achava que ele tinha muita capacidade de fazer e não fazia. Parece que ele está se soltando um pouco mais nisso. Mas os Falcons jogaram bem, foram um time sólido. O Buccaneers, o Baker Mayfield começou jogando mal. Sim. Mas na hora que precisou dele, ele foi lá e decidiu, igual ele sempre faz.
ele cresce nesses momentos, né? Mas, assim, fiquei um pouco preocupado no começo, agora já não estou mais, porque eu vi que ele foi se ajeitando no decorrer da partida. Agora, a defesa do Todd Bowles continua sendo o calcanhar de Aquiles desse time. Ele é muito ruim, cara. Como que um head coach defensivo pode ser tão ruim construindo uma defesa? Ele cria buracos na própria defesa, ele joga em soft zone o tempo inteiro. É muito fácil fazer o que o Michael Penix fez, o que ele explorou o jogo inteiro, que foram passes intermediários, nos buracos da soft zone. É muito fácil jogar contra o Todd Bowles, é o sonho de qualquer coordenador ofensivo. Eu não vejo a hora dele ser demitido e os Buccaneers terem um head coach de verdade. Esse é um tema que tem se discutido bastante, discutiu-se bastante isso durante a temporada passada, mesmo o Buccaneers indo bem, né? Sobre a questão do Todd Bowles continuar lá ou não. Então, vamos ver. O Todd Bowles deve a longevidade da carreira dele ao Tom Brady. Até hoje, mas chega, já acabou esse crédito aí, tá na hora de darem condições do Baker Mayfield ir buscar o próprio Super Bowl. Justo. Eu só tenho uma coisa a falar sobre esse jogo, que bom, já falei logicamente sobre as outras coisas do Michael Penix e tudo mais, que é Egbuka. Ah, sim, chegou. Chegou, viu? Chegou. A Chris Godwin vai voltar da lesão, vai ser o wide receiver 3 desse time, cara. A forma como ele jogou, inclusive, ele teve acho que mais targets do que o Mike Evans. Ele teve menos jardas, se não me engano. Mas jogou demais, cara. Jogou demais. Aquele touchdown dele ali, a movimentação dele é maravilhosa. Gostei muito, muito. Já gostava dele como prospect e tudo mais, mas gostei muito do que ele apresentou no primeiro jogo. Ele Baker ali por um longo prazo. Quem tem Dynasty é uma boa compra, viu? E uma coisa que eu queria ouvir você falar. Ixi, não teve um week 100% de catch rate. É isso que você quer saber. Não teve um week, 2 targets, 2 recepções. Não dropou uma bola até agora, meus amigos. Sid Lamb dropou 6, sei lá. Não teve um week, não dropou nenhuma. Pronto. Precisa colocar isso pra fora do meu sistema. Diga. A hora é isso mesmo, que eu ia te perguntar justamente sobre o seu Packers, cara. Mais especificamente sobre o Jordan Love. Bom começo de temporada, né? Cara, Matt LaFleur é um absurdo. O Packers jogou exatamente. A defesa do Lions não ia permitir muito jogo corrido, né? Tanto é que o próprio Josh Jacobs só foi aparecer no terceiro quarto e mesmo assim era batendo de frente com a linha defensiva. E o que o LaFleur conseguiu construir para fazer o time ser efetivo, foi muito, muito foda. Só que assim, Jordan Love, como eu venho falando no ano passado, o problema dele qual era? E que a gente falava que era uma feature, não era um problema necessariamente. Que é a questão da movimentação dos pés dele, que ele tá sempre pulando, ele parece um coelho, né? Sim. Esse jogo, ele não fez isso. Ele dá 2 pulos, só que ele planta o pé direitinho e passa. O passe que ele faz para o Tucker Kraft, aquilo ali não tem como colocar nas costas do LaFleur e falar, nossa, o LaFleur é um gênio ofensivo, não sei o que. Não, aquilo ali é coisa de quarterback foda, sabe? Porque ele olhou para um lado, ele viu, tinha o Golden abrindo de um lado, o Wicks abrindo de outro, e ele mandou no lugar mais difícil, mas era o lugar onde tinha que ir. Foi nas mãos do Tucker Kraft. Então, uma apresentação muito boa, e o próprio Matt LaFleur, a hora que ele viu que o time do Lions estava começando a gostar do jogo, estava começando a subir, cara, ele faz um drive ali de 1 minuto, sei lá, 1 minuto e 20, 2, 3 passes, touchdown. Acabou. Mata o jogo. Inclusive tem agora rolando um vídeo aí que é que o Dontavian Wicks ele sai da linha de scrimmage como se ele fosse ele ser o recebedor do passe, né? E ele dá 3 passos, ele puxa o linebacker com ele e ao mesmo tempo ele puxa o safety. E o Golden passa o Reed passa pela direita, assim, puxando o cornerback com ele, né? E o Wicks simplesmente ele para, assim, ele dá 3 passos, para e fica só olhando, como se não tivesse prestado atenção no jogo. De tão rápido que ele conseguiu desmontar a defesa do Lions. E o Reed foi correndo com o quarterback que estava de costas, ou seja, o cara teve que virar, perdeu tempo, touchdown do Reed. E aí você vê só o Wicks parado pro meio de campo, assim, comemorando, levantando o braço. Assim. Então, cara, foi uma ótima apresentação de um time que precisava ter uma ótima apresentação, porque o ano passado perdeu os 2 jogos contra o Lions, perdeu 5 jogos dos 6 que jogou, inclusive, na divisão. E era um tema gigante, que até a gente discutiu também no nosso grupo WhatsApp, que foi
o quanto esse time conseguiria bater de frente com os contenders, né? Uhum. E tem muita gente que ainda acha que o Lions é um dos maiores times da NFL. Eu tenho minhas ressalvas, e já disse isso por conta da perda do Aaron Glenn e do Ben Johnson. Mas é um time perigoso, é um time muito forte. E o Packers foi lá e dominou o time praticamente o jogo inteiro. Teve ali um ou dois drives, mas porque jogou com a defesa reserva, enfim, ficou trocando muita gente ali. E Micah Parsons, meu amigo, Micah Parsons. Nossa, mãe do céu, o cara entra em campo, é outro jogo. Nossa, eu não tô acostumado com isso não, porque a última vez que eu vi isso era o Clay Matthews e não é nesse nível. O Clay Matthews era foda, mas não é nesse nível do Parsons, cara. Vou te falar, acho que eu nunca te vi tão feliz num episódio igual hoje, cara. É porque o Keon Coleman calou a boca de metade e o Dontavian Wicks calou a boca da outra metade, entendeu? Hoje eu estou em êxtase. Melhor primeira semana da NFL em que eu estive certo 100%. Semana que vem vai dar tudo errado, semana que vem estarei aqui só pedindo desculpas por tudo que eu falei. É assim mesmo. Essa é a vida. Aproveita até lá. Exatamente. Tem uma semana aqui para falar para todo mundo que eu sempre confiei nesses caras. E um dado interessante que você falou aí dos Lions, Dan Campbell, Ben Johnson e Aaron Glenn, todos estrearam com derrota. Verdade. Juntos, muito bem. Será que separados vão ser muito bem também? Veremos. Exato. Então, meu cara, muito obrigado por essa nossa discussão. Semana que vem tem mais. A todos que nos ouviram até agora, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção. A gente se fala semana que vem. Um abraço e até a próxima.